Boa tarde, pessoal. Bom, eu vou trazer um pouquinho da autossabotagem e emagrecimento. Eu tenho trabalhado já há alguns anos com a parte aí da bariátrica e agora alguns anos aí com a Endovita. E eu tenho percebido realmente que isso tem sido um fator muito importante que os pacientes têm trazido aí, de repente, nos processos, às vezes, no pré e principalmente no pós. Né? O que acontece muito, eu vou acompanhando aqui, que o que acontece? Né? A autossabotagem que a gente observa muito é o nosso lado negro. Na verdade, é um fator que ocorre com tudo na vida da gente, mas a gente vai trazer aí um pouco para o lado da obesidade, né? Que é essa parte aí de dificuldade de superar os obstáculos da vida da gente e, obviamente, traz essa parte aí, os pensamentos, né, dos sabotadores, que é essa parte de tornar a parte difícil de identificar. Então, por ser algo muito rápido, os pacientes eles têm um comportamento muito rápido, negativo, com a alimentação, o não ter o controle, na verdade, com a alimentação. Tá? Então, obviamente, esses comportamentos acabam tendo esse resultado de dificuldade de reduzir o peso e, principalmente, em manter a perda de peso, que é onde a gente tem encontrado a dificuldade maior, que os indícios mais comuns que a pessoa nega nessa sabotagem, que seria o quê? Quando eu percebo que eu estou tendo um ganho de peso muito grande, a pessoa começa essa negação já evitando de se olhar no espelho, ela evita se pesar, ela evita, de repente, tirar uma foto. Então, ela começa a negar aquela realidade em que ela está vivendo do desconforto dela. Tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Eu chego ali, por exemplo, ela idealiza um peso para ela, vamos supor. Eu estou ali numa fase pesando 70 quilos, eu começo a perceber que eu chego nos 80 e eu estou perdendo o controle daquele peso, daqui a pouco eu estou pesando 86. Né? Eu paro de me pesar, não quero me pesar mais, eu deixo de me olhar no espelho, eu deixo de tirar foto, porque a foto traz uma realidade para a gente muito grande. Né? Então, a gente nega aquele momento que a gente está vivendo. Então, aí quando a gente faz o quê? A gente começa, a pessoa pergunta para a gente, quanto você pesa? 80. A pessoa já sabe que ela está além daquilo, mas ela não quer ter aquela noção. Então, às vezes o paciente chega, eu falo, você se importa de se pesar? Ah, mas eu não quero nem ver quanto que eu estou pesando. Então, aquilo deixa da pessoa ter a noção e a realidade do que, de fato, está acontecendo com ela. Então, como é que ela chega pedindo um procedimento de perda de peso, ela pede ao nutricionista porque ela quer emagrecer, mas ela não tem a mínima noção do que, de fato, ela precisa trabalhar para a perda de peso. Então, isso é uma sabotagem. Então, a gente precisa, de fato, entender o que está acontecendo com esse paciente. Por isso que, muitas vezes, eles entram em dietas, então, perdem o peso, mas voltam a ter o reganho. Por quê? Porque aquilo realmente, de fato, que eu preciso mudar, eu não estou mudando. Tá? Então, a gente precisa realmente trabalhar isso. A gente foca aqui um pouquinho, né, que na verdade, todo o comportamento ele gera de um pensamento, e esse pensamento ele pode ser consciente ou ele pode ser inconsciente. Então, quando a gente fala de consciente, é aquele que quer realmente, de fato, comer de forma saudável, né? E tem aquele de forma inconsciente que ele quer realmente, de fato, ter um comportamento, mas ele não consegue ter a ação. Então, o que a gente foca? Nesse comportamento que ele pode ser, sim, influenciado até pelo comportamento, às vezes, quando ele está abalado emocionalmente, então ele fala assim, eu quero emagrecer e eu vou entrar, de fato, numa dieta, num processo de emagrecimento. Só que aí chega aquele parceiro em casa e leva aquela pizza linda, cheirosa e maravilhosa, e a pessoa não tem, na verdade, a consciência de dizer, não, eu não vou comer essa pizza hoje. Então, aí é onde ela acaba se sabotando e come aquela pizza. Tá? Então, o que acontece? A terapia, com foco no emagrecimento, ela vai auxiliar, na verdade, a identificação
desse pensamento sabotador desse paciente, tá? Que ela vai, então, mudar essa forma de responder esse paciente, que o que seria isso? É diferente quando ela vai conversar com um colega, com um parceiro, e a pessoa fala, poxa, toma vergonha na cara, você consegue emagrecer, é só você querer que você vai conseguir. E, normalmente, são sempre esses tipos de conselhos que a pessoa recebe. Com o terapeuta, esse acolhimento ele vai ser diferente, ele vai mostrar, na verdade, essa realidade, aonde é que você está falhando, que é exatamente a parte ali onde que eu sempre foco no paciente essa questão. Por que você tem tido os reganhos nessas questões de dieta? Porque a maioria chega e fala, eu tenho feito dieta, mas você perde peso? Perco. Eu tenho sempre o problema do efeito sanfona. Então, por que você tem esse reganho de peso? Não sei informar, não sei te dizer aonde é que eu estou falhando. Então, é aí que a gente precisa entender aonde é que está tendo problema com esse paciente. E, por isso, que o procedimento, seja uma bariátrica, seja uma sutura endoscópica, seja o que for, se o paciente não se cuidar, ele vai ter o reganho de peso novamente, porque as falhas serão exatamente as mesmas. Então, a gente tem que trabalhar a questão psicológica desse paciente para que esses problemas não voltem realmente a existir novamente. Que aí os problemas mais comuns seriam exatamente esses, né? Que então o que acontece? Normalmente as pessoas começam uma dieta muito bruta, então elas sempre vão do tudo para o nada. Então isso acaba sendo muito invasivo, né? Então ela não trabalha aquela sensação. Então o que acontece? Deixa de sair automaticamente quando entra numa dieta muito drástica. Então, eu não vou naquela festinha porque se eu ver aquilo, eu vou querer comer e aí eu não consigo. Então aquilo se torna muito impactante para a pessoa. Então ela se torna, isso acaba invadindo a relação social dela. Então, uma dieta muito bruta normalmente acaba não dando certo. Né? Aí tem essa questão também da questão da relação dos quantos gramas você come por refeição, às vezes eu pergunto. Claro que a gente não está falando em questões, gente, nutricional. Tá? Isso vai questão, porque a pessoa fala assim, eu como 300 gramas, mas aí a gente vai estar considerando a questão calórica. Tá? Mas é mais ou menos, só para a pessoa ter uma noção de quantos gramas ela come ali, tá? Não é questão calórica. A pessoa, normalmente, ela não sabe informar. Ela não tem a mínima noção do que é que ela come ali por refeição. Então, isso ali já é um indício de como é que ela vai diminuir, porque quando ela faz, normalmente, uma redução de estômago, quando ela voltar a uma rotina normal, ela vai passar a comer uma média de 300 gramas, por exemplo, certo? Então, às vezes, a pessoa ela não sabe informar se ela come 600 gramas, se ela come 1 quilo, por exemplo. Então, como é que a gente vai trabalhar, vai reduzir uma alimentação dela, se ela não tem a mínima noção que se hoje ela pesa 100 quilos, é porque ela come 800 gramas. Então, de repente, vale a pena a gente tentar trazer essa realidade para esse paciente. Tá? Então, eu acho que vale um pouco a gente tentar trazer um pouco essa noção para esse paciente do que é que, na verdade, ele está reduzindo no dia a dia dele ali após esse procedimento. Tá bom? Muitos dizem que comem pouco, mas, na verdade, passou para esse hábito do belisco, para ele realmente negar, ele não ter que assumir que ele é um compulsivo alimentar. Tá? Então, ele fica comendo de pouquinho em pouquinho, em pouquinho ali, mas, no decorrer do dia, se ele realmente for colocar numa planilha ali tudo que ele comeu no dia, ele vai ver que realmente não é tão pouco assim. Tá? Isso também acontece e acontece muito. E esses são, inclusive, um dos pacientes mais difíceis de ter um resultado positivo também depois de uma pós-cirurgia. Tá? Porque esse é aquele que vai ter o retorno desse tipo de comportamento imperceptivelmente. Tá? Quando ele menos perceber, ele já vai estar beliscando, vai ser aquele que vai abrir a geladeira lá e vai estar procurando o que comer quando ele menos perceber. Tá? Então, isso tem que ficar de olho também nesse tipo de comportamento e tem que perguntar, e tem que insistir, tem que fazer ele raciocinar assim, você está fazendo isso? Porque muitas vezes ele vai fazer sem perceber, assim como ele faz hoje, com certeza sem perceber. Tá? A questão do exercício físico também é uma coisa que eu acho muito importante, porque quando a gente fala, né,
você tem que fazer exercício físico. Ele vai ouvir isso de todos os profissionais, ele vai ouvir de todos os colegas, todos os parceiros, todos os amigos. Só que, assim, quando a gente fala isso, ele pensa o quê? No tradicional. O tradicional é o quê? Academia. Só que todos os obesos, em grande parte, se a gente for jogar 90%, detesta academia. Tá? Não faz exercício porque odeia academia. Então, normalmente, o que eu procuro trabalhar com esse paciente? O que você gosta de fazer? Você gosta de campo aberto, você gosta de campo fechado, você gosta, às vezes, de aeróbico, você gosta... O que é que você gosta? Então, vamos começar, de repente, com algo que te agrade. Ah, mas a academia me falaram, poxa, eu tenho oportunidade de 5 dias no dia, eu vou fazer dança, é só 2 dias, eu não vou queimar 1/3 da caloria que eu queimo. Não tem problema, vamos começar com a dança. Por quê? Você gostando da dança, você não vai querer deixar de ir. Porque você vai queimar a caloria na dança. Se você falar que você vai para a academia, você vai no começo, quando você está empolgado, que você vai falar, agora eu vou fazer a diferença. Não vai durar 2 meses, você vai pagar e não vai. Então, a gente tem que trabalhar isso. Vamos começar com aquilo que te agrada. Depois, quando você começar a criar aquela mudança de hábito, a gente insere a academia no teu decorrer no dia a dia ali. Então, a gente tem que começar com aquilo que motiva aquele paciente, e não com aquilo que se torna obrigatório, porque senão é mais uma tortura, é aquela dieta exigida dele, extrema, mais uma academia que ele não gosta, e ele sentir que ele tem que ele tem a obrigação todos os dias de ter que ir fazer algo que ele não gosta. Não dura. Por isso que a grande maioria das dietas e exercícios que se iniciam não dura mais de 3, 6 meses. Não passa disso. Então, a gente tem que ter essa consciência. E lá exigir o que é bonito, o que deveria ser feito, é muito fácil. Mas saber que uma pessoa que tem dificuldade, que já foi com peso para cima e para baixo 300.000 vezes, não vai ser diferente. Então, a gente tem que ter um pouquinho de noção na hora de exigir o outro algo que sempre está falhando. Tá? É só uma questão de carinho mesmo com o paciente, tá bom? E o fator mais impactante mesmo, que às vezes a gente tem que ficar de olho, é a questão mesmo de mudar o comportamento do... perdão, deixa eu já só focar aqui, que são aqueles pacientes que idealizam o que atingir do corpo perfeito, né? Que são aqueles que falam assim, agora que eu consegui o que eu queria, emagrecer, e agora me sentir sensual, perfeito, magro, eu vou conseguir ir morar onde eu quero, eu vou conseguir ter o parceiro que eu quero, eu vou conseguir, talvez, até me separar, porque agora aquela pessoa que sempre me tratou mal e eu não tinha coragem, né, de me separar, agora eu me sinto segura para isso, e aí vai lá e pede um divórcio. Só que a hora que começa a emagrecer, começa a chegar perto de ter que tomar certas atitudes, aquela insegurança bate. E aí a pessoa volta a ter o reganho de peso para não ter que tomar essas atitudes. Então, isso acontece e acontece muito. Então, por isso, a pessoa fica se sabotando ali o tempo todo. Tá? Então, a gente tem que lidar com essas mudanças de processo de emagrecimento mesmo. E, para isso, o paciente tem que amadurecer. E, para amadurecer, existe aí uma exigência psicológica muito, muito grande. Tá? Então, isso gera a questão da ansiedade, mexe com esse lado dele, que é a questão, primeiro passo, que é o quê? É o desejo da perda de peso, eu preciso emagrecer. Aí o segundo passo seria negar os fatos reais, né? Que seria o quê? Que é assumir as falhas, que é ele reconhecer que ele é um compulsivo, que ele come além do necessário, que ele não quer ouvir, talvez, algumas verdades, e isso talvez ofende muito esse paciente, né? E, às vezes, mexe, talvez ele sai bravo até muitas vezes da consulta, porque, às vezes, acaba mexendo ali com um lado que ele não quer ouvir, e aí acaba falseando aí esse amadurecimento, que é onde ele acaba voltando aí muitas vezes e tendo esse reganho de peso. Tá? Então, o psicólogo ele vai realmente acolher esse paciente e vai desenvolver essa persistência, esse foco necessário, que não é só a perda de peso, e sim manter, na verdade, esse peso por longo tempo. Tá? Porque se fosse tão simples assim,
todas aquelas dietas em que foram investidas e foram conquistadas a perdas de peso, eles teriam mantido essa perda de peso por mais tempo, tá bom? Então, um foco principal, que eu sempre falo muito, é o pós-procedimento. 2 minutos. Tá, o pós-procedimento. Então, só faltam 2 paginazinhas, que é quando volta-se à rotina normal. Então, muitos pacientes acham que aquela fase da dieta líquida é o pior momento, que é o momento, então, que ele chega a dizer que é a parte mais sofredora. Só que o problema maior é quando fala para o paciente, quando o nutricionista até, inclusive, conversa e fala para esse paciente, olha, agora a sua vida volta ao normal e você pode comer de tudo. Então, esse é o problema, mas que chega o problema, na verdade, para o paciente. Porque ali, o que ele vai fazer? Ele vai começar a se desafiar novamente. Ele vai ali começar a testar de novo os limites dele. Então, é ali a hora que ele vai comer de novo aquela batatinha e vai testar se ele passa mal, se ele não vai. Aí ele vê que não acontece nada, ele come a outra de novo e daqui a pouco ele está comendo um potinho inteiro de novo e ele vê que está tudo normal. Então, imperceptivelmente, daqui a pouco ele volta àqueles hábitos antigos que ele tinha novamente, imperceptivelmente, tá? E aí o que acontece? Aquele que fez o procedimento lá com 130 quilos, foi para 60, daqui a pouco está 70, daqui a pouco está 80, tudo bem, para quem estava com 130, está com 80 quilos, não tem problema não, eu estou bem agora, nossa, eu não conseguia nem caminhar, agora eu estou caminhando, já está ótimo. Então, é esse pensamento que o paciente tem, tá bom? Então, é isso que a gente tem que fazer, a gente tem que trabalhar toda essa autoobservação e voltar esse paciente para trabalhar realmente essa mudança de comportamento, tá? E uma coisa que eu sempre peço para todos, e eu não vou desistir nunca, estava conversando até com a minha colega ali, que é exatamente isso, tá? Para a gente trabalhar sempre em parceria, gente, não vamos desistir disso nunca, para que esse paciente que vá lá, corre atrás e faz o procedimento para que ele não seja só mais um na mesa de cirurgia, tá bom? Por favor, vamos sim, nutricionista, cirurgião, pessoal de coaching, vamos todo mundo se unir e favorecer a melhora desse paciente, porque é isso que a gente vai conseguir de melhora e é isso que vai trazer o nome do cirurgião, que vai trazer o nome da clínica, que vai trazer o reconhecimento da equipe multidisciplinar. Tá? Porque assim, não é o cirurgião olhar e falar assim, a sua cirurgia está feita, que você vai ter sucesso amanhã. Porque você vai ter reganho, o teu estômago vai expandir do mesmo jeito e você vai ter reganho de peso, infelizmente, se a equipe não trabalhar em parceria, infelizmente. Tá bom? Então, fica aí, por favor, os meus pêsames para que a equipe trabalhe junto. Porque se o paciente procurou você, é porque ele precisa realmente, de fato, de um parceiro. Tá bom? E fica aí, gente. Obrigada. Tá? Se precisarem, eu estou à disposição para tirarem dúvida. Tá? Obrigada, gente.